Bom dia, irmãos. Estamos dando continuidade às nossas aulas de escola dominical. Certamente o desejo de todos nós é que nesta manhã estivéssemos na igreja, na casa do Senhor, estudando a palavra de Deus, juntos. Temos saudade dessa situação e logo em breve, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. Enquanto isso, devemos manter a comunhão, mesmo que através da tecnologia, online, manter essa comunhão estudando a palavra do Senhor. E é importante reservarmos hoje, o dia de Deus, o domingo, para essa finalidade, estudar a palavra, ter comunhão com os irmãos, adorar o Senhor. A nossa lição de hoje é a lição do número 15, dando sequência à série de estudos doutrinários na Confissão de Fé de Westminster, né? Então vamos trabalhar a doutrina do arrependimento para a vida. Mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus bondoso, obrigado pela nossa igreja, pela quarta igreja, pela vida dos irmãos, abençoa as famílias da igreja, abençoa, Deus, as famílias que estão passando por tribulações, com enfermidades, abençoa o presbítero Valdemar, a Marli, ó Deus, e a Raquel, sustentando ela lá no hospital, ó Deus amado, abençoando o Nivaldo, a Neia, ó Deus e a sua mãe, Dona Aide, lá no hospital. Tenha misericórdia. Ó Deus, faça uma obra na vida desses irmãos, em nome de Jesus, Pai amado. Sê com os demais irmãos, a Paula com sua mãe, Dona Rosa, no hospital, que o Senhor guarde, ó Deus, e livre do mal, Senhor, essa família, e traga de volta a Dona Rosa para casa. Abençoa também a Marise e o Roberto, abençoando o seu irmão, Reginaldo, livrando da enfermidade, curando para a glória do Senhor. Sê conosco nessa manhã, fala o nosso coração através da tua palavra e fortalece a tua igreja, Senhor, que possamos, mesmo distantes fisicamente, estarmos unidos espiritualmente, buscando o Senhor, buscando o crescimento da igreja, testemunhando, fazendo a tua obra. Abençoa os demais professores, abençoa os líderes da igreja, abençoa os departamentos da nossa igreja, Senhor, cuida de todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. A lição de hoje está no capítulo 15 da nossa Confissão de Fé de Westminster, doutrina do arrependimento. Muito interessante, muito importante entendermos essa doutrina, porque tem a ver com a nossa pregação do Evangelho e do efeito dessa pregação na vida das pessoas e na nossa própria vida. A doutrina do arrependimento para a vida. E nós vamos dividir o estudo desta manhã em duas partes. Primeiramente, a doutrina do arrependimento no Novo Testamento, e, no segundo momento, a doutrina do arrependimento nos símbolos de fé da igreja, que é o que estamos abordando, o livro que os irmãos têm em suas mãos, né? Então vamos abordar esses dois tópicos nesta manhã. Primeiramente, a doutrina bíblica do arrependimento no Novo Testamento. No Novo Testamento, tá? Vimos, em primeiro lugar, que esse ensinamento estava presente na mensagem de João Batista. Marcos capítulo 1, versículo 4, já encontramos esta situação. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. A mensagem de João Batista era que os homens se arrependessem dos seus pecados e se convertessem a Deus, trazer uma mensagem de quebrantamento ao povo de Israel, de retorno à palavra, de retorno à comunhão com Deus. Lucas capítulo 3, versículo 8 diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então a mensagem de João Batista era dura, era direta, para que os homens se arrependessem dos seus pecados e dessem frutos desse arrependimento, não fosse apenas da boca para fora, apenas uma confissão verbal. O arrependimento também estava presente na mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 17, encontramos o seguinte texto, diz assim: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O início do ministério de Jesus foi de pregação, e assim, de conclamando os homens ao arrependimento e entrar pela fé no Evangelho, no reino de Deus, no reino dos céus. E essa mensagem de Jesus também, como foi João Batista, chamar os homens ao arrependimento dos seus pecados.
Mateus capítulo 9, versículo 13, diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O trabalho de Jesus, o relacionamento dele com os homens, é para produzir transformação de vida. Quando ele foi questionado de receber e estar na companhia de publicanos e pecadores, os fariseus assim o condenavam, então ele faz essa expressão assim, que ele não veio chamar aqueles que se consideram justos, mas chamar homens, chamar pecadores ao arrependimento. Faz parte da mensagem do Evangelho, a mensagem evangélica. É transformação dos homens, e a transformação dos homens inevitavelmente passa pelo processo de arrependimento, reconhecimento do pecado e abandono do pecado. Lucas 15, 7, Jesus diz o seguinte: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O capítulo 15 é interessante, né? A parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, Jesus ensinando, dizendo aos fariseus quão importante era para Deus e que alegria havia no céu quando um pecador assim voltasse para o Senhor e se arrependesse. Quão importante isso no processo, na mensagem de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 46, ele diz: E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Isso faz parte da grande comissão, a tarefa missionária de Jesus aos discípulos e à sua igreja, de pregar o evangelho e fazer discípulos até os confins da terra. E a mensagem é: Jesus morreu e ressuscitou, e assim, pregando isso, chamando os homens ao arrependimento dos seus pecados. Em todas as nações, em todas as etnias, em todas as culturas, em todos os países, a mensagem missionária, a mensagem evangelística é chamar os homens, aonde estiverem, ao arrependimento dos seus pecados. Abandonar os pecados, abandonar os ídolos e se voltar para Deus. Esta mensagem também estava presente na pregação dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, no processo da conversão, o ato, né, o arrependimento dentro do coração do homem é necessário, se faz necessário, faz parte do trabalho, do trabalhar de Deus, da regeneração. É o homem que ouve a mensagem, seu coração é quebrantado pelo poder do Espírito Santo, ele sente o peso do pecado e ele clama pelo perdão de Deus, e seus pecados são perdoados. Atos 3:19, Pedro também diz assim: Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, convertei-vos para serem perdoados. É necessário arrependimento na transformação, na conversão de qualquer pessoa. Faz parte do processo de salvação. Atos 11:18 diz assim: E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, depois do discurso de Pedro, explicando que esteve na casa de Cornélio e pregou a palavra de Deus na casa de Cornélio, eles se converteram, o Espírito Santo veio sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro depois teve que explicar isso perante a liderança da igreja em Jerusalém, por que um gentio passou pelo processo de conversão, de arrependimento, de receber o Espírito, e assim, depois de Pedro explicar e testificar que foi fato, realmente, que Deus fez uma grande obra na casa de Cornélio, eles reconheceram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios, ou seja, aos não-judeus, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida, porque o arrependimento é obra de Deus, é Deus que trabalha no nosso coração, é Deus que quebranta o coração do homem, seja gentil ou seja judeu. Essa mensagem estava presente também no ensinamento do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, versículo 21, ele testifica aos presbíteros da igreja de Éfeso, estava se despedindo deles, dizendo:
testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ele está se despedindo daqueles presbíteros, e esse texto, capítulo 20, é extraordinário. Ele vai, assim, lembrando a eles o que ele realizou na igreja lá, entre eles. O tempo que ele esteve lá em Éfeso, durante 3 anos, trabalhando, ministrando, pregando, ensinando, e a essência do ensinamento dele foi proclamando tanto a judeus como gregos, ou seja, todos os homens, igualmente, a mesma mensagem, o mesmo desafio, o mesmo chamado. Arrependei-vos, o arrependimento para com Deus. A se arrepender e crer. É assim que nós pregamos o Evangelho. Chamar os homens a se arrependerem e crerem em Jesus. Essa é a mensagem evangélica. É isso que transforma, é isso que realmente salva os homens. Salva os homens. Atos 26, versículo 20, diz assim: Paulo diz: Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios. O quê? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. A pregação apostólica, a pregação de Jesus, a pregação de Paulo, era de chamar os homens ao arrependimento. Em todo lugar, em todas as nações, a mesma mensagem, a mensagem que eu devo pregar, que você deve pregar, que os missionários nossos pregam nos países onde estão, é a mesma mensagem de levar os homens ao arrependimento e conversão a Jesus e serem salvos pela graça de Deus. É a mensagem que a igreja verdadeira e genuína deve pregar nos dias de hoje. Não é a prosperidade, não é a riqueza, não é o triunfalismo, não é a mensagem emocional, experimental, de autoajuda. Não, é mensagem de vida, é mensagem de transformação, é mensagem de salvação que passa pela conversão. E conversão passa pelo processo de se arrepender dos seus pecados, deixar o pecado, abandonar o pecado e se voltar para Deus. É assim que pregavam os apóstolos. Vamos ver agora, na segunda parte da nossa lição. Já vimos primeiramente no Novo Testamento muito exemplo do que é a doutrina do arrependimento. Tão essencial na mensagem evangélica. E agora vamos ver a definição dessa doutrina nos símbolos de fé de nossa igreja. Você tem aí o livro da nossa confissão de fé e o texto na sua mão. Eu quero destacar aqui um outro texto, um outro símbolo de fé, que é o Catecismo Maior de Westminster, que na verdade ele resume o que você tem aí numa resposta, né, numa pergunta. A pergunta 76 do Catecismo Maior diz assim: que é o arrependimento que conduz à vida? E a definição, a resposta é essa. Preste atenção, preste atenção. É simples, mas é importante que você entenda. O arrependimento que conduz à vida, primeiramente e acima de tudo, é uma graça salvadora. O que é uma graça salvadora? É um ato de Deus, é um ato divino, é algo que vem de Deus. Tá? Assim como a fé é um dom de Deus, o arrependimento é uma graça que Deus concede, que Deus capacita no coração do pecador. Então, o arrependimento que conduz à vida, primeiramente, é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Como é que Deus faz isso na vida do homem? É o Espírito Santo em nós, pela pregação da palavra, ele produz essa transformação, esse iluminar da alma, esse entendimento do que é pecado, de que somos pecadores, há um convencimento, há um entendimento disso. Isso é obra do Espírito no coração do pecador, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e a odiosidade dos seus próprios pecados. Isso, assim, é o processo no coração. É o Espírito trabalhando, é a palavra trabalhando e o coração do homem apertado. Ele sente que ele está em perigo por causa da sua condição diante de Deus. E ele sente quão grave é essa condição e quão torpe é esse estado em que ele se encontra por causa do pecado. Aí ele entende também, pela graça de Deus, ele entende a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo para com aquele que se arrepende. Ele entende o amor de Deus, a bondade, a misericórdia. Ele entende isso, então esse processo vai trabalhando na sua alma, no seu coração. Esse é o arrependimento para a vida. Assim, o pecador
tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, ele tem ojeriza, ele tem nojo do seu próprio pecado. O Espírito faz isso nele. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou envergonhado. Assim, ele se volta para de todos eles, de todos esses pecados, ele entende que é pecado, que isso é abominável, que está estragando a sua vida, está levando à morte, ele se volta então para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. É assim que acontece. A graça opera pelo Espírito Santo, ele sente o mal do pecado, a sua situação, entende o amor de Deus, ele abandona esse pecado e se volta para Deus. Assim é o processo, o arrependimento que conduz à vida. Como podemos definir o arrependimento para a vida? Você tem um roteiro aí na sua revista, nós vamos explicar rapidamente. O arrependimento para a vida, então, resumindo, é uma graça salvadora. Guarde sempre isso. O arrependimento que converte alguém é obra de Deus. Quem converte é Deus, quem capacita o homem, que mexe no coração humano é Deus que faz isso, é sempre Deus. Então é uma obra da graça salvadora. O pecador, pela qual o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, em terceiro lugar, que deixando-os se volta para Deus, deixando o pecado. Não tem essa de vem como está e continua assim, não. Quem vem, abandona o pecado, ele larga o pecado, ele abandona o seu vício, ele abandona o que ele faz de errado, ele não vai fazer mais, ele não quer fazer mais, ele não deseja fazer mais. E assim ele se volta para Deus, tensionando e procurando andar com ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Isso é conversão verdadeira. Isso é verdadeiro arrependimento. É isso que salva, realmente transforma o pecador em uma nova criatura, alguém redimido. É a mensagem da igreja. Aquele que se achega e se assenta no banco da igreja tem que ouvir essa mensagem, esse chamado de Deus, mudar a sua vida. Não simplesmente ouvir uma palavra de conforto, de consolo, que traga alento ao seu coração na hora de uma situação difícil. A obra do Evangelho é muito mais do que isso, é libertação do pecado, que é a causa do nosso sofrimento, a causa dos nossos males. E o tratar de Deus é lá no nosso coração e nossa alma primeiramente. As circunstâncias, depois, o Senhor vai acertar, Ele vai corrigir e trazer paz, alento em nossa vida. Mas, acima de tudo, Ele trabalha em nosso relacionamento com o Pai, nos reconciliando com o Pai. É a raiz e a causa de todos os nossos problemas. Quando o homem se encontra em Cristo, se acerta, o restante é o complemento da graça na vida dos crentes, é a bem-aventurança do viver na presença do Senhor. O homem tem que passar, primeiramente, pelo arrependimento. Atos 11:18 diz assim: E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eu destaquei no texto. Foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Toda obra salvífica em nós é fruto da graça de Deus, da graça de Deus. Nós somos salvos por Deus, pela graça dele em nossa vida, pelo agir do Espírito Santo em nosso coração, pelo poder da palavra. É isso que salva o homem. Não é a igreja, não é o convívio social, não é são as amizades, o bem-estar dentro da comunidade. Não, nada disso. O que salva é o poder de Deus que transforma o pecador, que liberta do seu pecado. E lhe dá arrependimento para a vida, vida nova em Cristo Jesus. Romanos 2:4, Paulo diz assim: Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha que interessante, ele vem falando sobre o agir de Deus na vida dos gentios e dos... Todos são pecadores, os gentios e os judeus também, todos estão na mesma condição. E que ele vai falando assim aos judeus, ele se dirige no capítulo 2 particularmente, dizendo que é a bondade de Deus quem te conduz ao arrependimento. O texto anterior, é Deus quem na sua misericórdia nos ama, na sua misericórdia nos assiste, a misericórdia nos chama pela sua graça irresistível, pela sua vocação eficaz, nos tira da ignorância espiritual, da alienação espiritual, da cegueira.
das trevas, da ignorância e nos traz a sua pessoa, a sua presença e trabalha no nosso coração. Isso é graça maravilhosa. É obra maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Atos 20, 21 diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente de casa em casa. Eu já li esse texto, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é necessário arrependimento para a vida, né? Por que é necessário? Faz parte do processo de salvação. Sem o arrependimento, a transformação, não há perdão, não há remissão de pecados. Ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Tem que passar. Não basta frequentar igreja, ser membro da igreja, ser batizado, professo, fazer parte. Não basta isso, isso não é suficiente. Isso não faz de ninguém um cristão. Senão a obra de Deus na sua vida, genuína, verdadeira, transformadora, onde há um quebrantamento, arrependimento do pecado e uma vida dedicada a Deus. Então, sem arrependimento, não tem vida espiritual verdadeira, vida de crente, vida do cristão genuína em Cristo Jesus. Lucas 13, 4 e 5, encontramos essa passagem, diz assim: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Há todo um contexto aqui, né? As pessoas estavam dizendo que houve um fato ali nos dias de Jesus, ali de uma tragédia, e as pessoas questionando assim, o destino daquelas pessoas que morreram, e Jesus assim os confronta dizendo: não eram. Eu vou lá afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Mostrando que todos precisam passar pelo processo de arrependimento, todos os homens, senão estão perdidos. Atos 17, 30 e 31, Paulo estava em Atenas, pregando, e no seu discurso, na sua pregação, ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, Paulo pregou nas sinagogas dos judeus, como pregou na praça aos gregos, aos homens que criam na filosofia dos seus dias, né? no pensar humano dos seus dias. E Paulo fala, está chamando todos os homens ao arrependimento. É a ordem de Deus. Por quê? No versículo seguinte ele fala: porque Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e que é Cristo. E acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos, ou seja, diante do fato de que um dia Deus vai julgar todo mundo, todos os homens, sim, e o Senhor voltará e julgará. Os homens são chamados a se arrependerem dos seus pecados em todas as épocas, como hoje. É momento de arrependimento, os homens se voltarem para Deus. Jesus voltará. Ele está voltando, está chamando os homens a se arrependerem dos seus pecados. É o que mais precisa, se voltar para o Senhor, serem reconciliados com Deus, não apenas guardados da enfermidade, da pandemia, dos problemas, das tribulações da vida, das lutas, não! Mais do que tudo, precisamos de Deus, os homens se voltarem para Deus, os homens estão perdidos na sua corrupção, na sua vaidade, nos seus medos, no seu desespero, os homens se degladiando, os homens lutando uns com os outros, sem Deus no coração, sem paz na alma. Os homens precisam se voltar para Deus. É a mensagem da igreja, mensagem de esperança, mensagem de saúde espiritual, de vida para os nossos dias ainda. Não é diferente. Não temos uma mensagem diferente porque os dias são diferentes. Temos uma mensagem de vida, de esperança, de transformação, que é a palavra do Senhor, que transforma e dá paz ao coração humano, que os reconcilia com Deus. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, que esconde o seu pecado, que acoberta suas obras ilícitas diante do Senhor, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amado amigo, irmão que está me ouvindo nesta manhã, eu não sei como está a tua vida, como está o teu coração, não sei o que você anda fazendo.
Se você está quebrando a lei de Deus de algum aspecto, algum sentido, eu te convido em nome de Jesus a quebrantar o seu coração, reconhecer o seu pecado hoje, agora, reconhecer que você está errado diante de Deus e que você peça perdão para Deus, que você fale para Deus e confesse o seu pecado diante do Senhor em nome de Jesus. E você vai alcançar misericórdia e perdão. Isso é graça de Deus. Mas busque o Senhor. Não fique aí escondendo as coisas erradas na tua vida. E traga paz ao seu coração. Qual é a extensão do arrependimento? Vamos ver o que diz nossa confissão de fé. Os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Então não existe essa história de Senhor, me perdoa todos os meus pecados. Muito geral, muito coletivo, muito superficial. Quando nós confessamos, é confessar aquele ato específico que eu cometi diante do Senhor. E devo falar e declarar, Deus, eu errei, eu menti, eu roubei, eu enganei, eu tive pensamento impuro, eu cometi um ato ilícito, Senhor, eu prejudiquei alguém, eu maltratei alguém, e você contar, e você pedir perdão para Deus, você reconhecer que você fez coisa errada, e você falar isso para o Senhor. É isso que Deus espera de nós, a confissão particular. Salmo 32:5 diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi falando, Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. Então, vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Lucas 19, 8 a 10, temos um exemplo extraordinário, lindo, né, de verdadeiro arrependimento para a vida. É o exemplo de Zaqueu. Entre mentes, diz o texto, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E assim houve salvação naquela casa. Zaqueu foi salvo, porque ele, sendo um publicano e maioral entre os publicanos, homem rico, enriqueceu por conta da cobrança de impostos sobre o seu próprio povo, ou seja, de uma forma ilícita muitas vezes, explorando mesmo as pessoas, mas Jesus entrou na sua casa, Jesus escolheu entrar na sua casa, entrou no seu coração, e ele ouviu a palavra, foi quebrantado pelo poder da palavra de Jesus, e se arrependeu do seu pecado. E a prova do arrependimento é a mudança de atitude. Imediatamente ele diz, Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Porque ele sabia o que devia fazer. O seu coração foi tratado por Deus. E se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele conhecia a lei. Ou seja, isso é arrependimento verdadeiro. Fruto de arrependimento é abandonar o pecado. Eu fiz coisa errada e vou consertar. Estou no caminho errado e vou sair, não vou fazer mais. Isso é arrependimento verdadeiro. Arrependimento para a vida. 4. Qual é a eficácia do verdadeiro arrependimento? Bom, como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, não tem pecadinho. Assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre aqueles que se arrependem verdadeiramente. Ou seja, essa é a eficácia do pecado. É sobre qualquer situação, qualquer condição. Quando a pessoa se arrepende de verdade diante do Senhor, seja qual for o pecado cometido ou os pecados cometidos, mas quando há verdadeiro arrependimento, há perdão de Deus, há esperança, há misericórdia da parte do Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz assim, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos,
Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Louvado seja o Senhor. Deus bondoso, Deus compassivo, Deus gracioso e misericordioso. É rico em perdoar. Converta-se, amado, converta-se o seu coração ao Senhor e volte para Deus nesta manhã. Isaías 1,18 diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Que promessa, que chamado da graça do Senhor ao arrependimento, ao quebrantamento, aos homens que estão em pecado, a uma palavra da graça do Senhor, a todos os homens, em qualquer época, qualquer situação, qualquer circunstância, para mim, para você, amado. O Senhor é aquele que perdoa, que purifica, não importa o tamanho, a extensão do seu pecado, desde que o seu coração seja quebrantado e sincero diante do Senhor, confesse, peça perdão a Deus. Ele é rico em perdoar. Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, sempre. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Romanos 8,1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E, finalmente, 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que bênção! Que bênção, que privilégio que temos de recorrer ao Senhor, de sermos sinceros, quebrantar o nosso coração, pedir, clamar o perdão do Senhor e saber que Ele ouve em sua bondade e misericórdia. Não que nós mereçamos, não, nós não merecemos nada. É favor, é bondade, é misericórdia, livre de Deus. Não é porque fazer por merecer nada, porque nós nunca poderemos fazer por merecer coisa alguma diante do Senhor. Mas Ele, em sua bondade e misericórdia, estende sua mão de graça e perdoa aqueles que se a Ele apresentam, coração quebrantado, contrito, arrependido e disposto a abandonar o pecado. Então, amado, que bênção, que mensagem para o nosso coração nesses dias tão confusos e perdidos que nós vivemos aí. Como o arrependimento deve ser expressado? Nossa confissão de fé assim explica, olha, como cada homem é obrigado a fazer a Deus uma confissão particular dos seus pecados, e temos que fazê-lo, pedindo-lhe o perdão, abandonando, vamos encontrar misericórdia quando assim fazemos. Assim também, aquele que escandaliza o seu irmão, ou a igreja de Cristo, porque às vezes nós fazemos isso. Uma coisa é você cometer um ato seu, você fez algo errado diante de Deus, e você vai lá e pede perdão para Deus. Outra coisa, às vezes, e acontece muito, nós cometemos um ato grave contra alguém, contra uma outra pessoa, de alguma forma, no relacionamento, na fala, ou algum ato mesmo, que nós prejudicamos alguém. Devemos estar pronto a pedir perdão, a confessar, a consertar essa situação. Temos a obrigação. Assim como tratamos as coisas nossas com Deus particular, também temos que resolver as questões que tratamos com outras pessoas. Isso pode ser, às vezes, até dentro da própria família. As pessoas próximas, as pessoas em nosso universo são objeto dos nossos maiores erros e equívocos e pecados. E temos que estar pronto a pedir perdão e confessar. Às vezes é alguém da igreja, é irmão da igreja. Às vezes cometemos nosso procedimento, nosso maltrato, nossas falas indevidas, nossa falta de respeito, de consideração. Às vezes nós ofendemos alguém ou magoamos alguém. Devemos pedir perdão e confessar e declarar a Ele nosso sentimento, nosso pensamento, as pessoas que nós ofendemos. Isso é bíblico e temos que cumprir também. Isso feito, as pessoas devem estar prontas a se reconciliar com o penitente. Se alguém cometeu algum ato contra a comunidade ou contra você em particular, você deve perdoar, como crente. Quantas vezes você deve perdoar o irmão?
quantas vezes forem necessário, quantas vezes ele se arrependeu do seu pecado verdadeiramente. Pedro perguntou, até quantas vezes, Senhor? 7 vezes? Jesus disse, não, até 70 vezes, 7 vezes, para mostrar a extensão da graça, da misericórdia no coração nosso. Às vezes nós temos um coração muito endurecido. Nós somos duros, somos muito moles no que refere a nós mesmos. Somos bonzinhos, né? Mas com relação aos outros, o erro dos outros, nós somos duros, nós não perdoamos, nós não toleramos. E temos que ser quebrantados diante do Senhor também. Temos que aprender a sermos mais quebrantados. Às vezes nós agimos como um juiz. E não somos juízes de ninguém. Somos irmãos e servos. Temos que saber lidar com os erros do próximo, o erro do outro. E perdoar a quem for devido, como diz a palavra do Senhor, e reconciliar e receber-lhe amor. Isso é bíblico. Quebrante o seu coração, meu amado irmão. Que o Espírito do Senhor quebrante o seu coração. Coração perdoador. Assim como Deus te perdoa, assim como Ele perdoa as suas dívidas, como nós oramos no Pai Nosso, assim como Deus perdoa as nossas dívidas, assim nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoe. É a ordem do Senhor. Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Lucas 17:3-4 diz assim, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Tiago 5,16 diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então, às vezes, nós temos que acertar a nossa vida uns com os outros. A cura do coração, e a cura espiritual mesmo. É confessar e acertar a nossa vida diante das pessoas que nós destratamos, que nós ofendemos. É falar, é confessar, se arrepender para sermos curados espiritual e emocionalmente. Concluindo, irmãos, vimos 2 pontos sobre essa doutrina. A doutrina do arrependimento no Novo Testamento e a doutrina do arrependimento nos símbolos de fé. Foi a nossa proposta na aula de hoje. A doutrina do arrependimento do Novo Testamento, nós vimos que estava presente na mensagem de João Batista, na mensagem de Jesus Cristo e de todos os apóstolos, o arrependimento. Na segunda parte, a doutrina do arrependimento no Catecismo Maior, respondendo à pergunta 76, o que é arrependimento que conduz à vida, nós vimos que o arrependimento para a vida é uma graça salvadora, o pecador sente e aborrece os seus pecados, deixa-os e se volta para Deus, procurando andar com Ele em todos os caminhos e em todos os mandamentos. É o resumo dessa doutrina bela. Portanto, irmãos, devemos seguir o exemplo de Jesus e dos apóstolos e pregar o evangelho chamando os homens ao arrependimento dos seus pecados. É assim que nós fazemos o bem, dizendo a verdade, querendo ajudar mesmo as pessoas, pregando o evangelho da graça, da salvação, da reconciliação com Deus, dizendo aos homens, deixe o seu pecado, tem que mudar a vida e venha para Deus. Tem que fazer parte da nossa mensagem. E também devemos, irmãos, buscar nós uma vida de santidade e confessar os nossos pecados ao Senhor. Como diz Davi no seu salmo, Senhor, absolve-me até das meus pecados ocultos. Devemos buscar e confessar nossos pecados ao Senhor. E finalmente, devemos esperar, então, consciente dessa doutrina que é a graça de Deus, que transforma o coração do homem, qualquer homem e todos os homens, devemos esperar que qualquer homem, independente da gravidade ou extensão dos seus pecados, ele pode ser alcançado pela graça de Deus, irmãos. Se arrepender dos seus pecados e ser salvo. É o poder de Deus de converter qualquer pessoa em qualquer lugar. Não tem isso aqui. Tal pessoa não tem esperança, tal pessoa não tem chance de ser salvo. Não, isso é Deus quem faz, né?
por mais que tenha cometido graves erros na sua história, ele pode se converter de verdade. Se for vindo de Deus, Deus tem poder. E é ele que, aliás, a salvação é só o poder de Deus. Não é porque ninguém é bonzinho, que aceitou o seu convite para ir na igreja. Não, as pessoas ruins são libertas do seu pecado, as pessoas cruéis são transformadas. Paulo foi um perseguidor da igreja, levou pessoas à prisão, foi responsável pela morte de alguns. Ele tinha consciência disso. Foi esse perseguidor que Deus escolheu como instrumento, como um vaso, para ser um instrumento de pregação, apóstolo, o missionário. E assim a graça de Deus no coração dos homens. Que Deus abençoe, amado. Muito obrigado pela sua atenção nessa manhã, que essas mensagens fiquem assim no seu coração, assim, refletindo durante o dia, durante a semana, sobre isso, a importância da nossa pregação bíblica, pregando às pessoas o evangelho verdadeiro, convidando a se arrepender e se entregar a vida a Jesus Cristo para serem salvos. Muito obrigado, que Deus abençoe, que esses ensinamentos fiquem no seu coração. Que Deus abençoe sua casa nesse domingo, meu irmão. Hoje é o dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor, dia da escola dominical. Logo mais à noite, a devocional, o culto. Acompanhe esse processo. Não permita que essas questões tecnológicas, esse isolamento, tire de você o comportamento normal, religioso, de servir ao Senhor. Domingo é dia do Senhor. Não é igual aos outros dias. Que Deus abençoe assim com paz e com sua providência, sua casa, amado irmão. Busque ao Senhor a cada dia através da oração e da leitura da sua palavra. Tenha uma vida regular, sua leitura regular da palavra de Deus, da meditação na palavra, seu momento de oração. Leve isso a sério, amado, leve isso a sério. Faça parte do relógio de oração e consagre ao Senhor aquela meia hora diária, que você se comprometeu ao Senhor. Não permita que essas coisas todas atrapalhem a sua vida devocional. Procure participar, meu irmão, das devocionais, das mensagens que a tua igreja tem oferecido durante a semana e aos domingos. Temos nos esforçado, a liderança, os pastores, a oferecer o melhor para a igreja. Então, leve isso em consideração, participando sem... Como você está em casa, tem a liberdade de fazer as coisas na hora que você quer, e porque tudo agora é tecnológico, e então você escolhe o momento. Muito cuidado com isso. Mantenha uma disciplina espiritual, valorize os feitos, o trabalho do Senhor, o trabalho feito pela sua igreja, pela liderança da sua igreja, pelos pastores da sua igreja. Participe das programações, meu irmão, participe. Ore pela vida dos seus pastores e dos seus líderes, para Deus dar sabedoria e graça a cuidar e assistir. Não é fácil, não tem sido fácil à distância cuidar da igreja. Não é fácil, é muito pesado, é muito complicado você não poder estar junto às pessoas e lidando com suas questões, seus dramas e seus problemas. É muito difícil. Ore por nós, ore pela liderança da igreja, ore pela vida dos pastores. Interceda pelos enfermos e os grupos têm continuamente colocado os motivos de oração, as enfermidades, a nossa irmã Raquel internada, ore pela vida dela, do Valdemar, da Marli, ore pela Dona Aide internada lá no interior, Deus tenha misericórdia dela e abençoe a Neia e os irmãos, a família, a Dona Rosa e outros irmãos da igreja, né? E pessoas próximas. Ore pelas pessoas atribuladas, que não são questões de enfermidade, são problemas. Ore pela vida deles também. Meu irmão, se você estiver passando por algum problema ou tiver alguma necessidade, por favor, procure os pastores, os presbíteros e os diáconos da igreja. Todos estarão prontos a te ajudar. Então, nós vamos passar dias ruins, sim, com certeza. Vamos nos ajudar. Abra o seu coração. Converse conosco. Fale com alguém próximo. Seja o que for, estaremos prontos para ajudar você, amado irmão. E, finalmente, eu quero parabenizar aqui
todas as mamães da nossa igreja. Nesse dia especial, esse dia do Senhor, dia das mães. Que Deus abençoe todas vocês, amadas, queridas, servas de Deus. Que Deus abençoe o coração de vocês. Que Deus derrame as mais ricas bênçãos na sua casa, na sua vida. Continue sendo essa bênção que vocês são na vida dos seus esposos, na vida dos seus filhos, para a glória, para a honra do Senhor. Como os irmãos sabem, a novidade desta semana é que nós temos mais uma mamãe em vista aí, a nossa irmã Regiane, esposa do Jorge, está grávida, já foi notificado, trouxe alegria para a família e para a igreja, louvado seja Deus. Ore pela vida da Regiane, pela sua gravidez, pela vida da Tami, nossa jovenzinha, que Deus abençoe a ela, na sua gravidez, abençoe o Mateus, que já está vindo, está a caminho, que Deus abençoe essas jovens mamães aí, todas as mamães da nossa igreja, que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe ricamente, amados. Um feliz Dia das Mães para todas as famílias da nossa igreja, as mães que estão distantes, a oração, o carinho, o afeto, as mães que estão próximas, o nosso abraço, o nosso regozijo. Que Deus abençoe ricamente vocês e a nossa mensagem dessa manhã. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.